Glória a Deus. Eu não falei que ela é uma boa fofoqueira? Falou de Jesus, falou do filho, falou da Silvinha, falou de todo mundo. Mas que continue assim, que nós tomemos isso como exemplo. Fale das proezas que Jesus opera na sua vida. Também eu e a apóstola queremos agradecer a Deus pela bênção que a nossa nora recebeu. Teve que ser internada, mas está em casa, está bem. Deus operou, foi tudo em paz. Os momentos difíceis assim, de preocupação, mas está bem. Glória a Deus por isso. Aleluia. Amém. Irmã Ilana. Obrigado, Deus. Hoje ela trouxe segurança. Fortalecida. Terça-feira ela veio sozinha, cara e coragem, só com a intercessora. A intercessora hoje não veio, mas está intercedendo de longe. Com certeza. Pai querido, nós abençoamos a tua filha, para que sobre ela haja a tua paz, para que haja o teu nome exaltado e glorificado. Inspira, revela e abençoa de autoridade, Senhor, para que o nosso destino seja mudado através desta palavra. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Amém, igreja, graça e paz. Ai, meu Deus. Ai, aceitei o desafio, né? O Senhor me chamou, eu falei, Senhor, vamos lá, o Senhor está comigo. Eu falei, o que nós vamos fazer hoje, Deus? Né? Porque eu estou aqui com Ele, estamos com Ele. Estou muito feliz, né, pelo convite que foi feito. Estive aqui terça-feira para bater um papo aí com as mulheres e foi um momento muito tremendo, né? Quem estava aqui sabe do que rolou. Foi muito bom, a presença de Deus aqui foi tremenda. E então a pastora Simone falou, Ilana, eu quero que você traga essa palavra para a igreja. Ai, meu Deus. Mas vamos lá, o Senhor, né, capacita os seus filhos. Pode colocar aí a projeção, por favor? Então, vou me apresentar. Eu sou a Ilana, filha amada de Deus, esposa do Felipe, psicóloga e outras mais coisas. Né, amor? Levanta aí que o pessoal te conhecer. Alguém já te conhece, mas eu quero honrar a vida dele. Esse é meu esposo, Felipe, que está aqui comigo. Meu segurança, como o apóstolo disse, né? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, quero compartilhar com vocês uma palavra sobre autoestima, uma nova visão de você, né? A autoestima é algo que é muito importante para a vida do ser humano. E aí eu fui meditar na palavra, ver o que o Senhor queria dizer, porque a proposta que eu trouxe aqui de terça-feira foi como psicóloga. Hoje eu estou aqui como pregadora e psicóloga, né? Então a gente vai ver um pouquinho do que a Bíblia fala e também os aspectos da psicologia em relação a esse assunto. E quando eu estava meditando, eu falei, Senhor, e agora, né? Vamos lá, o que eu vou fazer? O que o Teu Espírito Santo tem a falar? E ele trouxe 2 personagens da Bíblia ao meu coração e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Então, vamos lá. Deixa eu ligar aqui. Tá ligado, né? Não passou não, irmão. Isso. Vou testar aqui, ó. Foi. Gente, essa igreja é chique, hein? Então, a definição de psicologia, de autoestima, segundo a psicologia, é a visão que nós temos de nós mesmos. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, qual é a visão que você tem? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é a visão que eu tenho de mim? O que eu acho sobre mim? O que eu penso sobre mim? A gente tem tanta facilidade de pensar, de falar dos outros, né? De fazer as fofocas que não são de Jesus, mas pensar sobre o outro, e muitas das vezes a gente, né, não tem esse movimento de olhar para dentro de si, de pensar, o que eu penso sobre mim? Mas fica a pergunta aí para vocês nessa noite. Então, essa definição da psicologia, né, a autoestima é a visão que nós temos de nós mesmos.
E aí, quando eu estava pensando sobre o que eu ia falar, pedindo ao Espírito Santo para que ele me direcionasse, ele trouxe Davi e Gideão. Então, a gente vai ler lá em 1 Samuel. Pode abrir aí, gente. 1 Samuel. Capítulo 17. Isso, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. 32 ao 30, a gente vai ler, eu botei ali 34, mas a gente vai ler a partir do 32, tá? Me perdoem. Eu vou ler na minha versão, porque a minha versão é a Nova Versão Transformadora. Ela tem uma linguagem mais simples. Então, eu vou ler nela aqui. Vamos lá. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz. Ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei a mesma coisa com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu: está bem, então vá. E disse: que o Senhor esteja com você. Agora a gente vai ler também lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12. E a gente vai ler do 12 ao 18. Quem achou, dá um glória a Deus aí, gente. Amém. Então, vamos lá. Então, diz assim: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que os nossos antepassados falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: se de fato posso contar com a tua ajuda, me dá um sinal de que é mesmo o Senhor que fala comigo. Por favor, não vais embora até que eu te traga a minha oferta. E ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. Até aqui. Até você voltar. E quando eu estava meditando, nesses dois personagens bíblicos, eu consegui perceber a diferença da autoestima que cada um tem, que cada um carregava.
né? E a gente vai percorrer aqui um pouquinho os slides e eu vou falando o paralelo de cada um deles, tá bom? Os pontos que eu vou falar hoje sobre a autoestima está muito baseado nos estudos que esse psicólogo, Walter Rizzo, construiu através de muitos anos de estudo sobre o tema. E ele fala que a nossa autoestima está baseada em 4 pilares. E é o que a gente vai ver hoje. Mas a gente precisa entender um pouquinho como é que é a autoestima, como é que ela acontece dentro do ser humano, né? Ela é construída pelas experiências que a gente, ao longo da nossa vida, bem no início assim da nossa infância, os feedbacks que a gente recebe, né? Quem nunca recebeu um feedback negativo, dizendo, nossa, como você é burro, você não faz nada direito, né? E às vezes a pessoa carrega aquilo para o resto da vida, acreditando que de fato ela é burra e que não consegue fazer nada direito. Então, essas experiências boas também, porque não é só a autoestima constituída de uma maneira negativa, mas de uma maneira positiva também. Então, quando você cresce num ambiente onde você é validado, onde a sua família diz, poxa, vai lá, faz isso, você é bom nisso, a pessoa também cresce com uma autoestima boa. Mas, na maioria das vezes, né, o ambiente não favorece muito isso. Então, as palavras, os feedbacks que a gente recebe no decorrer da nossa vida, constrói a nossa autoestima. E, com isso, vem as crenças limitantes, né? Que é aquilo que eu falei. Se você ouve na sua infância o tempo inteiro, nossa, você não faz nada certo, tudo que você bota a mão você quebra, que coisa, né? Então, a pessoa cresce acreditando, ou seja, ela tem essa crença que limita ela, porque ela vai funcionar exatamente de acordo com a palavra que ela recebeu. E isso é uma crença limitante. Mas a autoestima ela pode ser aprendida e modificada. E está lá em Romanos, Romanos 12:2, versículo que todo mundo já sabe, né? Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, quando a nossa mente é transformada pelo Senhor, a nossa autoestima também ela é mudada. E é possível. É possível quebrar essas crenças limitantes, é possível quebrar cada palavra negativa que a gente recebeu ao longo da nossa jornada, amém? As vantagens de ter uma boa autoestima. Pessoas que têm uma boa autoestima, elas se livram, com certeza, de emoções negativas. Não que elas não vão acontecer ao longo da vida, né? A gente viu aqui 2 situações, né? Onde tinha um contexto ali negativo acontecendo, onde a ansiedade vem, onde a tristeza vem, mas com certeza ela é uma pessoa que tem uma constância na alegria, né, no bem-estar, no prazer de viver. Então, quando a gente tem autoestima, uma boa autoestima, as emoções positivas elas são mais frequentes. A gente tem eficiência naquilo que a gente realiza, né? Se Deus manda lá você fazer, Deus está falando para Gideão, vai na tua força, sou eu que estou contigo. Se ele tivesse uma mentalidade diferente de quem ele era, com certeza ele ia dizer, Senhor, vamos embora. O Senhor está comigo, está me garantindo, vai vir não sei quantos, mas o Senhor está comigo, então é isso, né? E simplesmente ia. Mas no texto a gente consegue perceber o quanto ele retruca com Deus, né? Senhor fala, Gideão, vai lá e faz. Ele, mas eu sou o menor. Na minha família não tem ninguém. Eu sou desconsiderado aqui. Olha o que está acontecendo. Ele não escuta nem o que Deus fala para ele. A primeira orientação. De tão focado no problema, no contexto que ele está vivendo, que ele não consegue discernir o que Deus está falando para ele. Porque Deus fala uma coisa e ele responde totalmente outra, né? O Senhor fala, Gideão, você vai lutar e você vai vencer, porque sou eu que estou te mandando, sou eu que estou contigo. Ele, mas Deus, olha aqui o que está acontecendo, né? Então, essa visão que ele tem. Então, quando a gente tem uma boa autoestima, a gente realiza as tarefas com mais facilidade. Davi estava diante de um desafio também. E foi lá e falou, não, ele está aqui afrontando o nosso povo, eu já matei um urso, eu já matei um leão, com ele vai ser fácil, porque se o Senhor está comigo, vai dar tudo certo. Então, a gente consegue ver a diferença de autoestima dentro desses 2 personagens da Bíblia.
quando a gente tem autoestima boa também, a gente tem relacionamentos melhores, porque a gente sabe quem a gente é, né? Então, a gente não precisa ficar dependendo da validação do outro, que o outro diga, você está tão bonito hoje, vou para a igreja. Se a apóstola não falar comigo, vou sair revoltada de lá, né? Então, quando a gente tem uma boa autoestima, a gente não precisa dessas coisas. É bom, com certeza, mas a gente não vai depender disso para estar bem, né? A gente não vai ser dependente da afirmação do outro. A gente vai estar bem com a gente mesmo. Independência e autonomia também, isso proporciona a gente ter uma vida mais dinâmica, né? Eu vou orar, tenho uma coisa para resolver, e eu oro e peço ao Senhor direção. Ele me garante, Ele me capacita, e eu vou, sem precisar de, apóstola, o que eu faço? Né? Me dá uma direção. E a gente vai, porque a gente sabe que Ele está conosco. Tá? Então, essas são as vantagens de a gente ter uma boa autoestima. E aí a gente vai entrar no autoconceito, que é o primeiro pilar. Esse psicólogo ele fala que os 4 pilares precisam estar ok, para que a autoestima em si esteja ok também. Se um deles estiver meio balançando, aí a gente precisa, né, melhorar para que o todo fique bom. Porque imagina uma casa, né, gente? Se você constrói uma casa com 4 pilares e o terceiro está meio capenga, a casa vai se sustentar? Não, né? Ela alguma hora vai cair. Então, é importante que os 4 pilares estejam ok. Autoconceito, o que você pensa sobre você mesmo? E aí, quando a gente vê Gideão, está muito claro, né? O que ele pensa sobre ele mesmo. Que ele é um fracassado, que ele não tem condições de chegar e resolver e cumprir com a missão que Deus falou com ele, né? Porque ele se enxerga o menor, está escrito aqui, né? Ele é o menor da família dele. Meu clã é o mais fraco de todos da tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Olha o contexto pelo qual Gideão era criado. E olha aquilo que eu falei lá no início, né, das crenças limitantes. Olha quanta crença ele tinha. E Deus estava falando com ele, você é um homem valente. Vai nessa tua força. Nem força ele considerava ter. Porque quando ele responde ao Senhor, ele fala, mas meu clã é o menor de todos, como é que eu vou? Nem força ele considerava ter. Mas Deus vê além daquilo que a gente vê. Deus vê além das nossas crenças limitantes. Amém, igreja? Então, o autoconceito é o que você pensa sobre você. É a pergunta do início que eu falei. O que você pensa sobre você? Você acha que você é capaz de fazer alguma coisa? Geralmente, o autoconceito está muito ligado nessas frases que a gente fala assim, mas eu sou assim. Eu sou chata mesmo. Eu sou desorganizada mesmo. Né? São regras que a gente fala sobre nós mesmos. E elas são construídas muitas das vezes por pensamentos distorcidos, como eu deveria estudar mais, eu deveria ter feito aquilo daquele jeito, não do outro, né? E a gente vai ser no nosso carrasco. O autoconceito também está ligado como nós lidamos conosco. Aconteceu um fracasso, aconteceu alguma dificuldade, não foi do jeito que você gostaria, pronto, o mundo acabou. Nossa, Deus, por quê? Por que só eu estou sofrendo? Por quê? Por quê? Por quê? Né? E isso impacta nos relacionamentos, porque quando você não sabe quem você é, com certeza os seus relacionamentos vão ser complicados, porque você vai estar sempre na dependência do outro, para te afirmar, para te valorizar, para dizer quem você é. Né? Então, o autoconceito é o que você pensa sobre si. Gostaria que vocês saíssem daqui e pensassem durante essa semana, o que eu penso sobre mim? Amém? Amém. O outro pilar, vamos lá. E aqui é a opinião a respeito da nossa aparência. E aí é da nossa aparência física mesmo, né? Como é que a gente se vê no mundo.
E eu estava pensando, né, sobre essas regras da sociedade, né? O que é belo? O que é belo tem que ser... A pergunta que tem que ser feita é: o que é belo para mim? Como é que eu me vejo bela? Né? Se eu me vejo mais magra, se eu me vejo mais gorda, se eu me vejo mais alta, isso tem que ser bom para você. Não você se amoldar, e aí eu lembro muito daquele versículo que fala que nós não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo. Porque a gente está o tempo todo tentando que entrar numa caixa de formatação, né? Porque na televisão passa mulheres que se vestem assim, que fazem tal procedimento estético, que botam um negócio na testa, que fazem uma coisa, que tira gordura. Mas assim, tudo bem você cuidar de você, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. E ele merece e precisa ser bem cuidado. Né? Se a gente está negligenciando isso, é bom a gente ficar atento, né? Porque a gente precisa cuidar da casa do Senhor. A igreja somos nós. Então, esse templo ele precisa ser bem cuidado. Mas essa questão do padrão de beleza é uma coisa que afeta muitas pessoas. Se eu não me visto de tal forma, se eu não faço tal procedimento, não tô legal. É aí que está o problema. É a gente tentar ser aquilo que não precisa ser. Mas se a gente quer fazer algo para se sentir bem, para estar bem conosco mesmo, ok. Agora, para que você possa pensar, né, se todo o seu movimento de se cuidar, de se ver, de olhar para você, está baseado naquilo que o mundo está dizendo que está certo, ou se realmente é aquilo que te agrada. Né? Porque, às vezes, é tão sutil a manipulação, as coisas que acontecem, que a gente não se percebe. Só sai agindo sem pensar. Então, a autoimagem ela vai falar sobre isso. É importante a gente quebrar o padrão de beleza social, né? Estabelecer o meu padrão, o que eu vejo como belo, o que eu quero ver quando me olhar no espelho. Né? Gostar daquilo que vemos, valorizar aquilo que temos de melhor, que é uma coisa que é muito importante que a gente geralmente não faz. Né? Davi valorizou a força dele. Ele falou: mas se eu já matei um urso, já matei um leão para proteger o rebanho do meu pai, eu também posso. Eu também posso ir lá, eu também posso matar esse filisteu, porque é o Senhor que me dá coragem. Vamos ao outro pilar. Autorreforço. Em que medida você se premia e se gratifica? Nossa, é tão difícil isso, gente. É tão difícil. Por quê? É muito mais fácil eu fazer para o outro. Né? Eu vi um brinquinho bonitinho, vou dar para a pastora. Eu vi um negocinho legalzinho, vou dar para o meu filho. Eu vi um negocinho bonitinho, dou para a minha neta. Mas para a gente... Às vezes sou isso como egoísmo, né? Nossa, vou comprar alguma coisa para mim. Mas não, é importante também a gente se valorizar. É importante a gente se gratificar. A demonstração de amor para conosco. Porque a palavra de Deus diz que a gente precisa amar o nosso irmão como a nós mesmos. Então, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se eu dou amor a mim, eu consigo dar amor ao outro. Amém? Então, essa é a grande chave, né? Fazer para o outro fazer para você aquilo que você faria para o outro, né? Não tem problema nenhum. E, às vezes, nessa questão do autorreforço, as pessoas vivem em ambientes que não favorecem isso. Eu cresci numa família onde eu nunca fui elogiado. Então, aprenda a se elogiar. Né? Cresceu num ambiente que é todo conturbado. Aprenda a se ver diferente. E aí, quando a gente fala de validação interna, é justamente sobre isso. Não dependa do que está do lado de fora. Faça aqui dentro primeiro. E as formas que a gente tem de fazer, de promover o autorreforço na nossa vida é o autoelogio. Nossa, é tão difícil a gente se elogiar, né? Dizer assim, caramba, hoje eu fiz uma comida, né? E eu fiquei orgulhosa hoje do almoço que eu fiz, gente. Fiz uma carne de panela lá, Felipe que sabe, né? Felipe estava bom.
E eu falei assim, nossa, ficou boa essa carne, tá bonita, tá gostosa, tá bem temperada. E eu fiquei orgulhosa, mas isso é um movimento tão difícil da gente fazer, porque soa como assim, nossa, estou me enaltecendo. Não, é importante a gente valorizar as coisas boas que a gente faz. Tudo com equilíbrio, né? Porque o que passa de um elogio sincero, aí é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. O autocuidado também, é ter esse momento para você, o seu descanso, o seu lavar o cabelo, seu banho mais demorado, um pouco mais demorado, né? Coisas que vão te fazer bem. E a autorrecompensa. Poxa, eu trabalhei a semana inteira, hoje vou me permitir fazer a minha unha, ou vou me permitir comprar uma blusinha para mim, né? Isso é importante, para que a gente possa ver o nosso valor. Então, vamos lá agora para o nosso terceiro pilar. Autoeficácia. Quarto já, né? Quarto, gente, o quanto você confia em você mesmo. Ele fala muito da maneira de lidar com os desafios e lutar pelos objetivos. E aqui também a gente volta para Davi e volta para Gideão. E a gente consegue ver a diferença da autoeficácia que cada um tinha. Gideão, a maneira dele lidar com os desafios era com medo, era com desespero, né? Que Senhor, como? Como é que eu vou fazer isso? Não dá, você não está vendo a situação aqui, está tudo quebrado, está tudo destruído. O povo tem vindo afrontar a gente, está tudo complicado. Mas Davi não, estava diante. Engraçado, né, que os dois eles estão diante de um desafio. Davi, na perspectiva lá, alguém afrontando o povo. Gideão também. Era o mesmo desafio. Em contextos diferentes, épocas diferentes, sim, mas era a mesma situação. Mas olha o posicionamento de cada um. Davi foi lá, viu a situação e falou, eu vou resolver, eu posso resolver. Ele sabia que ele podia resolver, porque na estrada dele, as experiências dele favoreceu isso para ele. Né? Já tinha matado um urso, já tinha matado um leão, era um cara que era dinâmico, cuidava das ovelhas, né? Estão afrontando o meu povo, o meu Deus, como é que eu vou me deixar ficar tranquilo? Não, eu vou lá e resolvo. Gideão vivendo a mesma coisa, o povo sendo humilhado, sofrendo, mas ele não conseguia ver a capacidade nele de resolver aquilo. Por mais que Deus tivesse falado com ele, eu estou com você, sou eu que vou te enviar, você vai matar aquele povo como se fosse um homem só. E aquilo que Deus falava para ele é como se não entrasse, porque percebe que todo o diálogo que ele tem com Deus é, então tá bom, você está aqui, né? Vamos lá, agora eu preciso saber que realmente você está comigo. Aí faz aquele teste lá, bota no capítulo está descrevendo, tá? Estou só resumindo, né? Bota a água no lugar para ficar seco. Não, agora a água tem que ficar no outro lugar para ficar, né? Então, assim, ele o tempo inteiro tentando entender e buscar respostas de que Deus realmente estava com ele. Né? Testando ao Senhor. Então, olha a autoeficácia aqui dos dois. Né? Os dois tiveram maneiras diferentes de lidar com os desafios. E qual é a maneira que nós temos de lidar com os desafios da nossa vida? Será que a gente é daquele que fala assim, Deus, está aqui, ó, problemão, estou apresentando para o Senhor. Se o Senhor fala, vai, eu vou, e seja o que Deus quiser. Mas tem pessoas que vão lidar assim, Senhor, estou morrendo de medo. E hoje, para eu estar aqui, foi mais ou menos isso, tá, gente? Mais ou menos isso, porque eu não sou diferente de ninguém aqui. E eu falei, Deus, eu posso. Né? Foi a palavra que eu disse terça-feira, que o Senhor ministrou no meu coração. Você pode. E eu estou aqui me desafiando mesmo, porque se fosse em outras épocas, eu não tinha conseguido nem dormir, gente. De verdade. De pensar, de controlar, de ter que escrever. Eu não escrevi, não fiz esboço nenhum. Está só um rascunho aqui, que tem 3 negócios escritos. Falei, Senhor, eu quero ser como aquele profeta. Que o Senhor falou assim, abre a tua boca que eu vou encher.
E essa foi a minha oração. Falei, Deus, eu quero que o Senhor me encha, que o Senhor me use da maneira que o Senhor quiser. E aqui estou. Então, a autoeficácia é isso, é a maneira como a gente vai lidar com os desafios. Como é que a gente vai se posicionar diante deles. E agora as atitudes práticas para a gente ver como é que a gente pode melhorar cada pilarzinho desse, tá, gente? Autoconceito, a gente precisa ser flexível conosco e com os outros, né? Olha que difícil, né? Quem às vezes tem um chicote muito grande, né? Ah, eu tinha que ser boa, eu tinha que fazer. Tem muita dificuldade de entender e olhar assim, eu fiz o meu melhor. Não foi como eu gostaria? Não, não foi. Mas eu fiz o meu melhor. Então, a gente precisa flexibilizar, se perdoar, se permitir também, né? E com os outros que é a mesma coisa, porque se a gente também tem esse peso, lança esse peso sobre a vida do outro, fica difícil as relações, né? Então, quando o outro errar com você também, você precisa entender. Talvez ele não estivesse num bom dia. Talvez a apóstola passou por mim e não falou comigo. Talvez ela estivesse pensando em outra coisa, preocupada com outras coisas, né? Como é que a gente melhora a autoimagem? Destacar aquilo que a gente mais gosta em nós mesmos, né? Se é a sua altura, valoriza a sua altura, né? Se é o seu cabelo, explora o seu cabelo. Perceba em você o que você mais gosta em você, porque não é possível que alguém criado pelo dono do universo não tenha algo que possa dizer, isso aqui o senhor tá legal, Deus. Isso aqui eu gosto em mim. Então, é importante a gente valorizar aquilo que a gente gosta. O autorreforço, procurar ter tempo para viver e se elogiar. E esse viver é o viver em pequenos detalhes, gente. Porque a vida ela é tão corrida. E, às vezes, quando você chega em casa, tira o sapato e fica 10 minutos sentada no sofá, recebendo aquele vento do ventilador, é um tempo para você viver. É um tempo para relaxar, para poder continuar, às vezes, a jornada, né? A gente que trabalha, que tem vida corrida, é assim. Então, esse tempo para viver é você fazer uma caminhada, é você fazer o que você gosta, né? E se autoelogiar, sem exagero, né? Sem exagero. E a autoeficácia, como é que a gente pode melhorar isso? Estabelecer metas pequenas e realistas, porque eu até dei o exemplo aqui. Eu hoje, né? Poderia ser a melhor astronauta da NASA? Poderia, né? Pela fé, né? Porque Deus é aquele que faz. Mas se a gente for olhar, eu tinha que ter começado a minha estrada lá atrás, né? Estudando bastante, me dedicando bastante para poder alcançar esse objetivo. Então, quando a gente estabelece metas pequenas, fica mais fácil da gente alcançar. E aí a gente vai reforçando que a gente pode. Já subi o primeiro degrau, depois eu subo o outro, e depois eu subo o outro. E assim a gente vai construindo essa autoestima. Agora, a autoestima e a Bíblia, né? E aí, quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor tocou no meu coração em relação a esse versículo, que está lá em Gênesis 1:27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Engraçado que poderia estar só o homem, né? Mas não, está o homem e a mulher. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós somos a obra-prima das suas mãos, né? Quando o Senhor ele vai criar o universo, ele cria através da palavra. Mas quando ele vai criar o homem, ele se agacha, ele suja suas mãos e ele constrói com as próprias mãos. Então, o que eu quero dizer com esse versículo é que você tem muito valor. Porque todo o universo foi criado pela palavra de Deus. Mas o homem, que é a sua imagem e semelhança, é aquele que ele criou com as próprias mãos. É aquele que ele fez em detalhes, é aquele que ele fez com amor, é aquele que ele cuidou com todo carinho. E a gente precisa ser gratos por isso, né? Só que muitas das vezes é tanta
tanta coisa que a gente fala sobre nós. Por que eu sou assim? Por que eu nasci ali? Por que aconteceu isso comigo? E a gente se esquece de quem a gente é. A gente se esquece da nossa essência. Nós somos obra-prima do Criador, com o cabelo que a gente tem, com a cor que a gente tem, com a altura que a gente tem, né? Nós precisamos valorizar. Se olhar, quero desafiar vocês essa semana, se olhar no espelho e dizer assim, Deus, valeu, porque eu sou top, porque eu sou a sua imagem e a sua semelhança. Tem noção de que você é parecido com o Criador do universo? Que em você, com a sua idade, com o seu tamanho, com o seu cabelo, a gente consegue ver Deus. Aleluia. Olha que coisa tremenda, né? Olha que autoridade que nós temos. Nós não somos só pessoas vagando ou habitando nesse mundo. Nós somos a imagem e a semelhança do próprio Deus. E a gente não pode deixar passar isso batido, igreja. A gente não pode deixar isso passar batido. A gente precisa todos os dias se lembrar de quem a gente é nele, né? De quem a gente é nele. A gente tem momentos de fraquezas, temos. Às vezes a gente é como Gideão total. Às vezes a gente é como Davi total também. Mas a gente sabe que ele está conosco. A gente sabe que foi ele que nos criou e ele nos conhece. Ele conhece o nosso interior, assim como ele conheceu de Gideão. Assim como ele sabia que Davi ia dar conta daquela situação, ele sabia que Gideão, na sua fraqueza, também daria. Então, o que eu quero dizer para você hoje é que, independente da sua perspectiva de autoestima, Ilana, hoje eu estou assim, eu acho que eu me identifico mais com Gideão. Não, eu sou como um Davi. Mas você é a essência de Deus nessa terra, neste bairro, neste lugar, dentro da sua casa. Então, se veja como alguém que realmente é top, porque você não é qualquer coisa, amém? Nós não somos qualquer coisa, nós somos a obra-prima do Senhor.